por último, nessa primeira parte de Hebreus capítulo 8, nós vimos que ele é mediador de uma nova aliança. E aí nós paramos exatamente neste ponto. O ponto é, existe uma velha aliança e uma nova aliança. E a explicação que nós temos a partir do versículo 7 até o versículo 13 é exatamente qual é essa diferença. Por que que em Cristo Jesus eu tenho uma aliança nova e uma aliança superior? O que aconteceu com a velha? O que é esta velha aliança? E o que é esta nova aliança? E por que que eu preciso dela? Então o tema da nossa meditação nesta noite, nesse texto, é a nova aliança que nós temos em Jesus Cristo. Muito bem, para entendermos isso, primeiramente eu preciso entender o que é uma aliança. Você talvez já ouviu falar muito de aliança em igrejas, ou talvez já tenha até lido sobre isso. No dia da Santa Ceia você sempre ouve falar isso, porque na hora que nós vamos servir o cálice, nós vemos, este cálice é o cálice da nova aliança. O que é esta nova aliança? Bom, para adiantar, nós cantamos muito sobre ela nessa noite. Aliás, todos os cânticos e os hinos foram sobre isso. Fica até fácil falar desse texto depois de termos cantado tanto sobre a nova aliança. Esta nova aliança é exatamente um novo relacionamento com Deus, e as bases deste novo relacionamento estão sobre o fundamento firme para nós, a rocha que é o próprio Senhor Jesus. Mas vamos falar um pouquinho para entender o que é aliança e onde isso começou, onde essa história começou. Os homens, em seu estado de pecado, estavam distantes de Deus, afastados de Deus e sem relacionamento com Deus. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele se move na direção dos homens, nunca o contrário, sempre Deus na direção dos homens. E Deus vem lá no passado, a Bíblia relata isso, e Ele faz aliança com os patriarcas, os nossos pais. Ele faz aliança com Abraão, Ele renova essa aliança com Isaac, Ele faz aliança com Jacó, e essas alianças são apresentadas lá no livro de Gênesis. Deus faz essa aliança com esse povo. O povo que está começando ali é o povo hebreu. Por que que Deus faz aliança com esse povo? Esse povo era um povo pequeno, um ajuntamento, algumas famílias, e estas famílias de um único tronco eram famílias nômades, não tinham uma residência própria, uma terra própria, era um povo comum, era um povo primordialmente agricultor. Eles lidavam com a terra, era isso que eles faziam, lidavam lá com os seus rebanhos. Um povo pobre, um povo humilde, um povo simples. Por que Deus escolheu este povo? A resposta é básica: porque Deus quis. E aliás, se você olhar a história que é relatada em toda a Bíblia, e a própria história da igreja, e a nossa história, você vai perceber que Deus tem gosto por escolher coisas fracas. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: olha, Deus não escolheu as coisas pequenas e fracas deste mundo para confundir as grandes e sábias. É isso, Deus tem predileção por fazer as coisas assim. Ele escolheu um pequeno povo, um povo fraco, um povo sem terra, um povo nômade, e Ele escolheu este povo para fazer uma aliança. Agora, a partir do momento que isso acontece, tudo se torna diferente. Deus faz aliança com esse povo, com esta nação, e lhes dá uma série de bênçãos através dessa aliança. E isso vai tornar este povo um povo importante. Isso vai tornar este povo um povo poderoso. Mas não nos termos que nós estamos acostumados com esta palavra poderosa. Então, todas as vezes que Deus estabelece uma aliança, ou não só Deus, ou quando nós fazemos isso, a aliança sempre envolve duas coisas. Ela envolve o lado dos seus direitos, dos seus privilégios dentro dela, e envolve as suas responsabilidades. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pensando em aliança, vimos que Deus fez aliança porque Ele quis com o povo de Israel, e essa aliança consistia em quê? Primeiro, do lado de Deus, a aliança consistia no fato de que Deus estava se comprometendo a ser o Deus deles. Mas olha, toda nação precisa de um Deus. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus, o Senhor de vocês, e vocês vão ser meu povo. Isso significa que eu vou dar para vocês uma terra, eu vou dar a vocês um lugar no mundo. Não só isso, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar do trabalho de vocês. Eu vou cuidar das famílias de vocês. Eu farei com que vocês prosperem naquilo que vocês colocarem a mão para fazer. Deus está estabelecendo uma aliança e está fazendo os termos dessa aliança. E ao dar os termos, Ele se compromete a fazer tudo isso. Mas principalmente, Deus promete a este povo que deles nasceria um descendente que era aquele esperado desde Gênesis 3.
o descendente que seria o Messias, o Salvador de todo o povo por causa dos pecados. E então Deus faz aliança com esse povo e faz suas promessas: vocês serão meu povo, eu serei o Deus de vocês, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar um sistema de culto para vocês, eu vou dar os contornos para a vida de vocês, e eu vou suscitar do meio de vocês um Salvador para os homens. Por outro lado, Deus estabeleceu aquilo que era a responsabilidade desse povo. Deus deu leis a este povo. Especialmente um resumo dessa lei nós encontramos em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. E nestes mandamentos Deus estabeleceu o que o povo precisava fazer para que aquela aliança fosse mantida. Não só esses 10 mandamentos, mas um outro conjunto extenso de leis que são classificadas em pelo menos 3 grupos. Leis que são morais, e os 10 mandamentos, eles estão primordialmente dentro deste grupo, embora eles avançam dentro de outras esferas, mas leis que são morais, e o próprio termo já explica qual o significado destas leis. Deu leis civis, porque aquela era uma nação, aquele era um povo, e aquele povo precisava de uma lei que ditasse os limites das relações civis do povo. E deu leis cerimoniais para que eles realizassem o culto e a adoração ao Senhor. E o povo deveria obedecer estas leis. Deus também, quando estabeleceu uma aliança, Ele nos ensinou a escolher símbolos que representam a nossa aliança. E ao longo do Antigo Testamento, vários símbolos foram dados à aliança do Senhor com o povo. O primeiro que foi dado a Abraão, que foi a circuncisão. A circuncisão era realizada nos filhos homens, e essa circuncisão simbolizava que aquele descendente pertencia ao povo da aliança. E aquela circuncisão que era física, ela desde o início servia como símbolo, como sinal de uma marcação no coração. Não apenas uma marca na carne, mas uma marca que deveria ser primordialmente no coração. Além disso, Deus estabeleceu outros símbolos da aliança. A Páscoa, por exemplo, quando Deus tira esse povo do Egito, quando Deus os liberta de lá, Deus cria naquele momento de libertação uma festa. E esta festa trazia como símbolo maior a morte de um cordeiro, e através do sangue deste cordeiro, que era passado nos umbrais das portas da casa dos hebreus, os filhos dos hebreus foram libertos, foram livrados da mortandade que veio como praga sobre o povo do Egito, porque Faraó não deixava o povo sair, o povo hebreu que era lá escravo. E então este dia ficou marcado, esta noite ficou marcada, não só como a noite da celebração da Páscoa, mas a noite em que Deus livrou a vida dos filhos dos hebreus, mas a noite em que Deus também livrou o próprio povo hebreu da opressão dos egípcios. E então o povo deveria relembrar a Páscoa sempre, porque era símbolo da aliança de Deus com o povo. E outros sinais foram dados, por exemplo, a Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, era um símbolo da aliança de Deus para com este povo. Então o assunto aliança na mente do hebreu era um assunto muito presente, e era um assunto que eles conheciam muito bem. Nós conhecemos pouco, mas nessa noite eu gostaria de relembrar e talvez explicar para você que não ouviu sobre isso antes, algumas questões sobre isso. Mas primeiramente nós estamos vendo termos da aliança, vimos alguns símbolos dessa aliança, mas um ponto extremamente importante: o Antigo Testamento já mencionava, já dizia que esta aliança era uma aliança incompleta. Por que que isto era uma aliança incompleta? Porque ela era uma aliança provisória, ela foi dada para sinalizar uma aliança superior que Deus faria com o povo. E esta aliança, não por ser algo ruim, não porque a lei não fosse boa, não porque a proposta de Deus não fosse boa, mas por causa da incapacidade do povo de cumprir os termos da aliança, essa aliança não era eficaz. A lei era boa, a proposta era boa, as promessas sempre foram boas, mas nós, homens, especialmente o povo de Israel, não dava conta de cumprir os termos. E por causa disso, então, esta aliança era uma aliança que não tinha condições, não dava, por meio destes termos, do homem alcançar o favor de Deus. Um exemplo que ajuda-nos de tal maneira que a gente não precisa ficar explicando e esmiuçando este assunto da incapacidade desta aliança de suprir nossas necessidades, é dado pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Abra lá, por favor.
Porque neste capítulo 7 é mostrado para nós claramente a nossa debilidade face aos termos da aliança. O homem é incapaz de cumpri-la. E ela se tornou, ao invés de bênção para nós, ela se tornou algo terrível, porque uma vez que eu não consigo cumprir, eu vou sofrer com esses termos as penalidades de se quebrar esta aliança. E o apóstolo Paulo descreve qual era a realidade de um judeu lidando com os termos da aliança. Como que um homem judeu, um homem do povo de Deus, sofria dentro dessa aliança por não conseguir cumprir os termos de Deus. Veja a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Está dizendo assim, olha, o problema é que quando Deus me deu os termos, quando Deus disse o que era proibido, a minha natureza pecaminosa, a minha natureza má, fez com que ressaltasse diante dos meus olhos aquilo que estava sendo proibido pelo pecado. Nós que somos pais sabemos muito bem, os nossos filhos passam meses sem dar atenção a algumas coisas que existem em casa. O dia que você fala, não encosta nisso, parece que aquele negócio se torna um gigante diante dele, ele não consegue pensar em outra coisa senão aquilo. É isso que Paulo está dizendo. O judeu ou o homem comum poderia ter até passado desapercebido diante de um monte de coisa. No dia em que os termos da lei foram dados, parece que este mal, este pecado, esta natureza que está dentro de mim, ressaltou estas coisas diante dos meus olhos, e aí eu me tornei mais, aí eu me afundei ainda mais nesses pecados. Veja o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o mandamento estava do lado de fora, os termos tinham sido dados por Deus, mas ele não estava do lado de dentro do meu coração. E então, em face do mandamento, o que aconteceu? Ao invés desse mandamento me servir para a vida, ele me serviu para a morte. Esta é a realidade do homem dentro da antiga aliança. Vamos continuar. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O problema não é na lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. O problema sou eu. Eu sou incapaz. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A malignidade da minha natureza pecaminosa, ela é estampada, ela vem à tona quando a lei é colocada diante de mim. É aí que eu percebo o quanto o meu estado é terrível. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, quando a lei me é apresentada, aí eu percebo o estado de degradação em que eu estou. Existe operação maligna sobre a minha natureza, que me faz desejar aquilo que é ruim, aquilo que é contrário à lei de Deus. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja que coisa triste. Isso aqui é um retrato nosso. É por isso que homem algum pode alcançar a Deus por seus próprios méritos, porque diante de qualquer lei que seja colocada diante dos nossos olhos, nós somos inaptos, nós não conseguimos, nós temos até a vontade de fazer, mas não o poder para efetuar isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, o que Paulo faz aqui é uma descrição disso que está sendo mostrado aqui na carta aos Hebreus. E o que está sendo mostrado é que uma antiga aliança precisava ser substituída por uma nova, porque nessa antiga aliança nós tínhamos um problema seríssimo. Os termos desta aliança, eles eram para nós uma grande dificuldade, impossível para nós, porque nós não conseguimos cumprir. Então, Paulo diz lá, quem me livrará dessa situação? A lei é perfeita, mas eu não tenho forças para cumpri-la. Então, desde o Antigo Testamento, uma nova aliança já era anunciada. O Antigo Testamento já dá indícios de que Deus tinha uma nova aliança para o seu povo, uma vez que a velha aliança, ela era boa, mas nós éramos incapazes de atender aos termos dessa nova aliança. Muito bem, como é esta nova aliança? O autor da carta aos Hebreus gosta muito de usar o Antigo Testamento e citá-lo, porque os judeus que pressionavam esses cristãos convertidos do judaísmo a voltar ao judaísmo, eles eram, pelo menos tentavam ser, seguidores contumazes do Antigo Testamento. Então o autor da carta diz assim, olha, vocês gostam do Antigo Testamento? Então vou usar o próprio Antigo Testamento para mostrar que o que nós temos no Evangelho é anunciado lá atrás e vocês devem seguir. E então o autor faz algo muito interessante. Ele pega um texto que está lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 34, e ele transcreve esse texto na íntegra. O que você tem aí a partir da parte B, do versículo 8, até o final do versículo 12, é a transcrição exata, ipsis liter, do que está lá em Jeremias, no Antigo Testamento, do profeta Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 a 34. E neste texto, lá no Antigo Testamento, é prometido que Deus faria com o seu povo uma nova aliança. Uma aliança diferente daquela em que os homens não conseguiam cumprir os termos de Deus. E vejam só, o que está descrito nesta nova aliança? Nós lemos o texto e eu quero ressaltar alguns pontos aqui com vocês. O texto diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Há uma diferença muito grande na hora de estabelecer os termos. Por quê? Porque agora Deus está dizendo, eu farei uma aliança, mas este povo vai receber os termos dessa aliança escrito no coração deles. É diferente. Na velha aliança, os termos foram escritos nas tábuas da lei e o homem não conseguia cumprir, porque dentro do seu coração residia uma vontade contrária àquela lei, que não fazia com que o homem se submetesse à lei. Na mente o homem entendia que aquilo era bom e que ele deveria fazer aquilo, mas no seu coração não havia força para movê-lo para aquilo. Agora nessa nova aliança, Deus vai escrever na mente, mas também no coração. Essa aliança não é apenas uma aliança formal, ela é uma aliança espiritual. Deus fará deste povo o povo dele, de dentro para fora. Deus vai conquistar o coração dessas pessoas de dentro para fora. Infelizmente lá em Israel existiam muitas pessoas que tinham até recebido a circuncisão, como povo, como nação, pertenciam ao povo da aliança, mas não sabiam nada sobre Deus. Eles não conheciam Deus. Eram filhos, netos
bisnetos, descendentes dos grandes patriarcas, mas que nunca se ocuparam em conhecer nada sobre Deus. Existia isso no meio daquele povo antigo? Existia. Do mesmo jeito que existiam crianças, adolescentes que conheciam o Antigo Testamento de cor, existiam também crianças e adolescentes que não sabiam nada sobre Deus e não tinham o menor interesse sobre isso. E então, embora aquele povo fosse o povo da aliança, a dura crítica que é feita no Novo Testamento em relação àquele povo, é que aquele povo, embora recebesse o nome de povo de Deus, não tinha Deus em seus corações. Ao ponto que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que foram circuncidados na carne, mas aqueles que foram circuncidados no coração. E então os termos da nova aliança mudam tudo, porque na nova aliança Deus se compromete a escrever a sua lei na mente e no coração do seu povo. É uma aliança espiritual. Este é o primeiro termo desta nova aliança, a primeira diferença, desta nova aliança. A segunda diferença da nova aliança com a antiga é que nesta nova aliança todos que estiverem dentro dela serão crentes verdadeiros. Todos. Dentro dessa aliança não vai ter gente, olha, eu estou aqui porque eu sou filho, eu sou neto do fulano, do beltrano ou do ciclano. Não, os que estarão dentro desta aliança estarão porque o coração deles foi convertido ao Senhor. Esta é a segunda diferença. A terceira diferença, os últimos 2 versículos aí que eu não li, o versículo 11 e o versículo 12. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E então o Senhor diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Terceiro termo desta aliança, não há mais recordação dos pecados desse povo. Vamos lembrar da velha aliança? Na velha aliança, anualmente o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo. Semanalmente os sacerdotes ofereciam sacrifício pelas famílias que chegavam lá no templo, trazendo suas ofertas e seus sacrifícios. E o povo tinha que lidar com a recordação do pecado deles o tempo inteiro, porque nenhum sacrifício era suficiente. Mas na nova aliança prometida lá em Jeremias, o Senhor diz, a lei, a minha lei, não vai estar do lado de fora, mas ela estará do lado de dentro do coração. Segundo, todos serão crentes verdadeiros, todos vão me conhecer de fato e de verdade. Terceiro, eu não vou mais me lembrar do pecado deles, porque eu vou realizar um sacrifício que vai ser único e definitivo por todos eles. Percebe a diferença? E por que essa aliança é tão superior? E é exatamente isso que o autor está dizendo. Vocês não querem participar da fé cristã, vocês estão sendo pressionados a voltar ao judaísmo, mas está lá dentro das páginas do livro mor do judaísmo, tudo aquilo que Deus já anunciou sobre uma nova aliança. Vocês deveriam abandonar a velha a partir do momento que o Senhor cumpriu a nova aliança em Cristo Jesus. E então, através da mediação de Cristo, eu tenho uma aliança com Deus, um relacionamento com Deus superior. É esse o conceito de nova aliança. Um relacionamento com Deus onde Deus coloca a lei dele para dentro do meu coração. Um relacionamento superior onde Deus me faz conhecê-lo como nunca antes ele foi conhecido. Um relacionamento superior em que todo o povo de Deus é um povo, do menor ao maior, que conhece o Deus a quem eles estão servindo. Eles não estão ali por herança, eles não estão ali por hereditariedade, eles não estão ali por descendência consanguínea, eles estão ali porque Deus se revelou a eles. E eles estão dentro dessa aliança porque Deus perdoou os seus pecados, porque Cristo pagou o preço deles, todos eles, e o Senhor jamais se lembra dos pecados desse povo. Esta é uma grande diferença. Então, eu gostaria de partir para o encerramento desta reflexão, ressaltando ainda em que consiste esta nova aliança. Não apenas, agora eu fiz um momento em que eu mostrei a diferença entre uma e outra, e agora eu queria finalizar mostrando em que consiste esta nova aliança, segundo o que o autor nos mostra aqui. Primeiro, não é mais aliança com o Israel político, mas é aliança com o Israel espiritual. No Israel político, como eu já disse para vocês, tinha muita gente que nascia e se dizia a respeito deste povo. Este povo é o povo de Deus. Mas dentro daquele povo de Deus, muitas pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas não conheciam nada sobre Deus.
apenas ostentavam o título de povo de Deus por hereditariedade, mas não conheciam o Deus com quem eles tinham uma aliança. E por isso muitos deles foram sentenciados e não são conhecidos de Deus. Tudo que Deus tinha para cumprir com aquele povo de Israel, com Israel político, Deus cumpriu. Todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. E todo este povo que viveu neste período da antiga aliança, eles desfrutaram de todos os termos que Deus tinha estabelecido. Ainda que eles foram infiéis à aliança com Deus, Deus permaneceu fiel à sua própria palavra até o fim. Mas o período deste Israel político passou, encerrou-se. Quando Cristo veio, este Israel agora passou a ser o Israel da nova aliança. E esse Israel da nova aliança não é determinado por consanguinidade, mas é determinado por um coração que é convencido a respeito de Deus. Por isso que lá no Evangelho de João, quando Jesus falava a respeito do Consolador que deveria vir, ele diz que o Espírito dele, que ele enviaria do céu, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o que põe um indivíduo dentro desta nação, que é a nação do povo de Deus, não é a sua consanguinidade, não é o país em que ele nasceu, não é a sua herança, mas o que põe alguém dentro deste povo, que é chamado de povo de Deus, é Deus ter colocado primeiro a lei dele dentro do coração dessa pessoa. É o Espírito de Deus que é dado da parte de Deus como um dom sobre essas pessoas, como um selo para marcá-las, que as convence de que são pecadoras, de que há um juízo e que somente por meio de Cristo Jesus elas podem resistir a esse juízo. Portanto, esse Israel deixou de ser um Israel político e é um Israel sem fronteira. Qualquer pessoa ao redor do globo que seja convencida pelo Espírito de Deus que é um pecador, que precisa de Cristo e que somente através de Cristo tem a redenção, é um israelita espiritual. É alguém que faz parte deste povo. Então não depende mais de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia para conosco. Depende de Deus usar a sua misericórdia para com você. Ninguém está dentro deste povo, desta igreja, porque é filho, é neto, é bisneto de alguém que trabalhou muito aqui. E aliás, deixa eu abrir um parênteses. Se você está aqui e acha que está assegurado porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó foram membros aqui, foram fiéis a Deus, serviram ao Senhor nesse lugar, deixa eu dizer, você está completamente enganado. A única prova segura que você pode ter de que você pertence ao povo de Deus é Deus ter se revelado dentro do seu coração. É você conhecer a Deus em seu coração, é você temer a Deus em seu coração, é você reconhecer que você é um pecador, é você admitir que sem Cristo você está perdido. Sem essas convicções, não adianta, você pode ser filho de quem você quiser, pode ser descendente do fundador dessa igreja, não é isso que te coloca no meio do povo de Deus. O que te coloca no meio do povo de Deus é você estar dentro desta nova aliança. E quem põe alguém dentro dessa nova aliança é Cristo. Por isso que Efésios capítulo 2 diz que a fé é um dom de Deus. Não é resultado de nenhuma obra humana para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus. Deus dá a quem Ele quer. E ponto. Segundo aspecto desta nova aliança, na nova aliança se cumpre tudo o que foi prometido, tanto na velha quanto na nova. Vejam só, ao antigo povo Deus prometeu um descendente, Deus prometeu que daria uma terra e Deus deu, eles entraram na terra prometida, se cumpriu. Deus prometeu descanso, eles entraram no descanso. Deus prometeu que cuidaria deles e que daria para eles uma terra produtiva, e Deus cumpriu, e é produtiva até hoje, está lá, você tem a prova disso. Deus prometeu que daria a eles um rei, e este rei seria o Salvador, o Messias, e o Senhor deu, só que eles não o receberam. Mas o Senhor cumpriu toda a sua parte, o Senhor cumpriu tudo o que havia prometido para aquele povo.
E da mesma maneira como Deus cumpriu com Israel político aquilo que foi prometido ao povo de Deus, o Israel espiritual também se cumprirá. Deus se compromete a nos dar um lar, e Ele está preparando isso. Jesus, quando estava ascendendo aos céus, Jesus quando estava anunciando aos seus discípulos que Ele teria que ir para a cruz, que Ele seria traído e que Ele morreria por causa dos nossos pecados, os discípulos ficaram turbados, ficaram tristes, e lá no Evangelho de João capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito, mas eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Do mesmo jeito que Deus prometeu uma terra, prometeu um descanso para o povo que estava escravo no Egito, Deus também prometeu à sua igreja um descanso, um lar celeste, um lar de bênçãos inefáveis, um lugar que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou a mente humana as coisas a respeito deste lar. Esta é a nossa esperança. Do mesmo jeito que Deus cumpriu a promessa com o povo no Antigo Testamento, Ele também cumprirá conosco, porque as palavras do Senhor não voltam atrás. A nova aliança nos garante isso. Do mesmo jeito que na velha Deus cumpriu absolutamente tudo, na nova Ele também cumprirá, e eu preciso confiar nisso. Algumas mudanças foram feitas nos símbolos. A circuncisão, por exemplo, ela deu lugar ao batismo. E então, quando eu pratico o batismo, eu estou não só obedecendo o que Jesus me mandou fazer, mas eu estou também demonstrando com um sinal visível uma obra invisível, que é a circuncisão do coração, é a regeneração promovida pelo Espírito Santo dentro de nós. E então o batismo é um sinal disso, um sinal que substituiu a circuncisão, e glória a Deus por isso, porque a circuncisão deve ser muito dolorosa. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Na Páscoa se lembrava daquele cordeiro que foi morto para que os primogênitos fossem salvos. Na ceia do Senhor nós nos lembramos do Filho unigênito de Deus, que foi morto para que nós fôssemos salvos. Por isso que ao celebrarmos a ceia, nós tomamos o cálice e dizemos: este cálice é o cálice da nova aliança, porque simboliza esse momento novo, esse relacionamento novo que nós temos com Deus, superior por meio de Cristo Jesus. O sábado, por exemplo, foi trocado pelo domingo. O sábado, que lembrava o descanso que Deus proporcionou ao povo, agora foi trocado pelo domingo, que lembra da ressurreição de Cristo Jesus, que é muito maior e muito mais importante do que o descanso. É o nosso Redentor, o nosso Salvador, redivivo, ressuscitado, e vive e reina para sempre. Então os sinais, os símbolos dessa aliança foram trocados. Os termos da aliança, nós já vimos, eu quero apenas repetir isso rapidamente, eles foram alterados. Por quê? A lei continua a mesma, só que antes a lei estava do lado de fora, e agora a lei foi colocada do lado de dentro. Nós continuamos obrigados à lei. A lei do Senhor deve ser conhecida pelo povo de Deus e deve ser obedecida, mas a minha redenção não depende dela. A minha redenção depende única e exclusivamente de Cristo, porque Cristo cumpriu toda esta lei e Ele abriu um vivo e novo caminho para a minha vida, para que eu alcance o céu. Ele escreveu o nome dele sobre mim, me justificando diante de Deus. Então quando Deus me olha lá do céu, quando Ele me vê, quando Ele vê o meu nome, há um risco sobre o meu nome, há um nome de Cristo escrito sobre, e Ele se contenta com a minha vida, porque Ele sabe que os meus pecados foram pagos pelo Seu Filho. O Seu Filho tomou o seu lugar e me deu a condição de viver como filho de Deus. E então, justificado diante de Deus, não há nada que me separa de Deus, porque Deus está plenamente satisfeito com a minha vida, e você precisa crer nisso. Esse é um dos aspectos da nova aliança. Deus está plenamente satisfeito com você, porque sobre o seu nome está o nome de Cristo. Entre você e o Pai existe a figura de um mediador, que é Cristo Jesus. E é isso que este autor queria que aqueles irmãos hebreus soubessem. Vocês não podem voltar para o judaísmo, fazer sacrifício, fazer penitência, porque vocês agora, diante de Deus, desfrutam de um relacionamento que é um relacionamento superior, é um relacionamento de filho. Deus se relaciona com vocês como Ele se relaciona com Jesus Cristo. Mas e os meus pecados? Semanalmente ainda tropeço, acontece alguma coisa? Cristo morreu por todos eles lá na cruz do Calvário.
Eu faço confissão de pecados para obedecer a palavra de Deus e para que a minha mente seja curada da culpa do pecado, porque diante de Deus todos os meus pecados já foram perdoados por Cristo Jesus, até os que eu ainda nem cometi. Agora, também esta nova aliança, pelo fato de que a salvação depende da obra de Deus, ela não significa que eu tenho um atestado para descumprir a lei e para viver uma vida de pecado. Muito pelo contrário, uma vez que Deus, nesta aliança, como está lá em Jeremias 31, diz que escreverá a sua lei em nosso coração, eu tenho um teste, que é um teste duríssimo, para dizer quem é quem está dentro dessa aliança e quem não está. Porque dentro do coração do povo de Deus, Deus escreve a sua lei. Uma vez que o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração, Ele vai dizer para você toda hora o que está certo e o que está errado. E é impossível que um cristão, mesmo que ele tropece, caia e cometa um erro, é impossível que no mesmo momento ele não seja notificado de que ele errou. Se ele não sente este peso, se ele não sente a dor de ter ofendido a Deus, se ele não se sente mal com o pecado, se ele não percebe isso, então é porque a lei de Deus ainda não está no coração dele, e isso faz com que ele ainda não seja contado como este povo, ainda que tenha sido eleito, mas ainda não passou por uma conversão. É simples assim. Se o meu relacionamento com a lei ainda for um relacionamento semelhante ao relacionamento dos judeus, a lei está do lado de fora e ela nunca está do lado de dentro, então eu ainda não estou debaixo de uma nova aliança. Eu não passei por uma conversão. Deus não me trouxe, não teve um chamamento eficaz sobre a minha vida ainda. Agora, se eu tenho esta lei dentro do meu coração, eu quero o que Deus quer. E por causa do pecado que ainda reside, a natureza pecaminosa que ainda reside dentro de mim, vez por outra essa natureza acha uma brecha e ela me leva a um tropeço. Mas a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, a lei de Deus plantada por esse Espírito dentro de mim, faz com que eu me sinta mal, acaba com a minha alegria. É por isso que o salmista diz: Senhor, restaura a alegria da salvação. Ele está dizendo: Senhor, quando eu peco, há uma tristeza dentro de mim, o meu coração fica tão perturbado que os meus ossos envelhecem, porque eu me sinto mal com isso. Porque o Espírito Santo faz com que você se sinta embrulhado com seus próprios pecados. Isso é um bom sinal, significa que existe uma lei dentro do seu coração. Vez por outra, quando chega alguém falando assim: pastor, eu estou envergonhado, estou triste, e eu estou preocupado com a minha vida, porque eu pequei. Eu falo: opa, para aí, glória a Deus. Não, porque eu pequei, pastor? Não, porque você está incomodado com isso. Porque quem não tem o Espírito de Deus e nem a lei de Deus no coração não se incomoda com o pecado, faz semanalmente depois e nunca há incômodo. E esta é a diferença. Na nova aliança a lei está escrita dentro do coração e o coração conhece a lei. E então, ainda que eu tenha as mesmas dificuldades de cumprir a lei que os meus irmãos lá tinham, mas agora eu sou conhecedor desta lei. O Espírito Santo me incomoda e me faz ver isso daí. E aí eu posso buscar a Deus, eu posso me dedicar na busca pelo Senhor, na dependência do Senhor, e vai acontecer comigo, e vai acontecer com você, por causa dessa nova aliança, o que Paulo nos ensina lá em Filipenses, quando ele diz que o Senhor é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. O mesmo Deus que planta a lei dele dentro do seu coração, é o Deus que vai colocar em você a vontade de cumpri-la, e é o Deus que vai colocar em você o poder para cumpri-la. Esta é a nova aliança. É por isso que aqueles irmãos não podiam jamais voltar à antiga aliança, eles não podiam deixar Cristo para voltar ao judaísmo, porque era trocar tudo por nada. Por isso que você precisa de Cristo Jesus. Por isso que você precisa do relacionamento que Cristo nos oferece com Deus. Somente em Cristo Jesus eu posso desfrutar desse tipo de relacionamento gracioso, deste relacionamento salvífico. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus termina estes dois últimos versículos, aliás, este último versículo 13, dizendo: olha, esta nova aliança tornou antiquada a velha. Quem vai querer ficar com essa aliança velha? Onde nós não conseguimos nada por causa da nossa incapacidade.
num sistema que não funciona com o pecador. Ela se tornou antiquada, ninguém quer mais essa aliança. Trocar a nova aliança pela antiga é uma loucura. E então é isso que está ensinado aqui neste texto para nós. E eu gostaria de fazer algumas aplicações disso na nossa vida, encerrando. Nós estudamos o que precisávamos estudar no texto. Agora, o que isso tudo tem a ver comigo e com você? Primeiro, Deus fez uma aliança lá no passado, e essa aliança, assim como um contrato quando não dá certo, quando o contrato é falha em alguma coisa, você vai lá e faz um aditivo. Deus fez uma aliança que era uma aliança provisória, e então essa aliança foi amadurecendo, ela foi sendo aditivada, e ela chegou à sua plenitude com Cristo Jesus. E então Cristo Jesus mudou tudo dentro dessa aliança, porque agora a sede da lei é o meu coração, não são as tábuas da lei. Porque Cristo pagou a minha dívida em relação à antiga aliança que eu não consegui cumprir. E Ele colocou o nome dele sobre o meu, nesta nova aliança, de tal maneira que esta aliança não depende mais do que eu faço, mas depende daquilo que Cristo fez por mim. Por isso, agora eu posso ter, em primeiro lugar, segurança de salvação. Você não precisa viver roendo as unhas com medo do inferno. Você pode ter segurança de salvação. Em Cristo Jesus, eu posso ter segurança de que quando eu morrer, quando os meus olhos se fecharem aqui, no mesmo instante eles serão abertos na eternidade e eu vou desfrutar eternamente da presença doce e confortadora do Senhor. Não é bom ter essa certeza? O mundo está em caos, nosso país está em crise, bandeiras são levantadas, gritos são dados, gente se esconde, respostas são esperadas, mas isso não pode abalar o coração que confia em Deus e que sabe que a sua pátria não é aqui. Aqui nós estamos caminhando num deserto, rumo à terra que o Senhor prometeu para nós. E aqui as coisas vão ser sempre assim, cheias de crises, cheias de perturbações, mas nós temos a certeza, a segurança de que em Cristo Jesus nós teremos um lar, e este lar será eterno, e este lar será um lar de alegria, onde nós não teremos mais que enfrentar a morte, não teremos mais que lidar com o pecado, não teremos mais que chorar, não teremos mais que lidar com a dor. É uma nova vida que o Senhor prometeu para nós. Você crê nisso? Este texto serve para nos convencer a respeito do quanto eu preciso crer nesta mensagem. Esta é a única saída para a sua vida, para a vida de qualquer um de nós. Em segundo lugar, este texto nos traz grande conforto em meio às dificuldades. Porque esse texto me faz saber que as tribulações da vida, elas não são manifestações da ira de Deus contra a minha vida por causa de um pecado. E a gente inclusive precisa mudar o nosso jeito de falar, porque quando a gente vê alguém passando por um problema, logo ou a gente fala ou a gente pensa, nossa, deve ter aprontado alguma, porque para Deus está fazendo isso. E a gente fica imaginando que Deus é alguém raivoso, que fica o tempo inteiro, fez uma coisa que ele não gosta, ele vai lá e pau. Não é esse o relacionamento que eu tenho com Deus. Se você pensa assim, então mude a sua forma de pensar. Na nova aliança não é assim, porque Cristo pagou por todos os meus pecados. Deus não vai descontar os meus pecados sobre mim, porque eles já foram descontados em Cristo Jesus. Pastor, então por que eu passo por problema? Você passa porque Deus quer amadurecer você. Por que nós passamos por lutas e tribulações? Porque Deus tem um compromisso em nos amadurecer. É por isso que nós sofremos. Deus quer que eu me torne semelhante ao seu Filho. E por isso Ele me submete a testes que vão daqueles mais leves àqueles mais terríveis. Deus sabe o quanto eu preciso aprender. Então, na nova aliança, eu não preciso desconfiar que Deus está irado comigo, por isso Ele está me fazendo passar por dificuldades. Não. Na nova aliança eu sei que Deus está me fazendo passar por dificuldades porque Ele é um pai que tem todo o desejo de ver os seus filhos amadurecendo. Então Ele vai deixando os filhos experimentar coisas mais difíceis, para testar o conhecimento que Ele tem dado aos seus filhos. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter uma alegria muito grande em saber que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados. Não tem coisa mais triste do que você conviver com alguém que volta e meia chega para você e fala, ó, você lembra quando você fez aquilo?
Eu não esqueci, não. É duro isso. Às vezes os pais fazem isso com os filhos, às vezes os filhos fazem isso com os pais, às vezes o esposo faz com a esposa faz com o filho, com o esposo, demonstrando que não foi perdão, mas foi alguma coisa assim: eu vou deixar você na minha mão, todas as vezes que você fizer uma coisa errada, eu vou esfregar o seu erro na sua cara. Sabe qual é a grande alegria no nosso relacionamento com Deus? Deus não vai fazer isso com você jamais. Sabe aquela história que você já ouviu, que quando você chegar no céu, Deus vai te colocar num banquinho e fazer passar a sua vida inteira na sua frente? Não vai, não. Você que está em Cristo não vai, porque Cristo Jesus levou todas as tuas vergonhas, os teus pecados e as tuas culpas. Não tem filmezinho para passar na sua frente, porque a palavra de Deus, Jeremias 31, 34, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Glória a Deus por isso, porque o meu passado foi lançado no mais profundo abismo e Deus não vai retirar de lá. Você não precisa ficar se corroendo pela culpa do passado. É isso que consiste a nova aliança. É isso que consiste esse relacionamento com o Senhor. Deus definitivamente põe uma pedra em cima desse assunto. Está encerrado. Por último, eu queria trazer uma palavra especialmente aos filhos de crentes. Prestem atenção, adolescentes, jovens, filhos de crentes. Por mais que você nasça numa família cristã e tenha vindo para a igreja desde quando você era um bebezinho, isso não significa que você está num relacionamento de aliança com o Senhor. Meu pai me batizou na infância. Batizou sim. E ele deve ter te ensinado os caminhos da fé. E ele te trouxe à igreja. Mas isso não exclui a necessidade de um momento em que você realmente assuma a sua posição diante de Deus. Primeiro, sua posição de homem pecador, que precisa da misericórdia e do perdão por meio de Cristo Jesus. O fato de você ser filho de crente e ser até batizado não exclui a necessidade de rendição ao Senhor, de comprometimento com o Senhor, de assumir diante de Deus quem você realmente é, de ter a lei de Deus dentro do seu coração. Esse é o grande teste para a sua vida. Não é hereditariedade consanguínea que torna você membro da família de Deus. O que torna você membro da família de Deus é você receber por herança a fé que os seus pais têm. Não adianta ter o sangue do seu pai, você precisa ter a fé do seu pai. Deus fez uma aliança conosco, e Deus fez uma promessa a nós pais, que Ele seria o Deus dos nossos filhos. Mas os nossos filhos precisam entender que deve chegar o momento em que eles assumam isso. Então eu convido vocês que são filhos de crentes a considerarem esse assunto com a mais alta seriedade e assumirem a sua posição diante de Deus. Já passou da hora. Inclusive eu aproveito para dizer que nós temos classe de catecúmenos aos sábados às 17 horas aqui na igreja. Então você que ainda não participou e que ainda não é membro maior da igreja, está na hora de entrar. E o mesmo alerta eu estendo a você que tem participado conosco aqui nos cultos, mas você não é membro aqui, não é membro em nenhuma outra igreja e precisa assumir uma posição diante de Deus. Frequentar uma igreja, ser filho de crente, conhecer algumas coisas, não faz de você povo de Deus. O que faz de você povo de Deus é você realmente reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É reconhecer que é um pecador, é ter provas de que a lei de Deus está escrita no seu coração. E então eu convido você a pensar sobre isso e assumir uma posição diante de Deus. Ou você crê ou você não crê, ou você confia ou você não confia. Neste mundo não há lugar para a gente em cima do muro. Neste mundo ou você pertence ao Senhor, ou você não pertence. Não existe pé na igreja e pé fora. Isso não funciona. Então, eu queria deixar essa palavra com você nessa noite. Se você está aqui é porque Deus queria que você ouvisse isso. Pense sobre isso. Tá? Deus tem uma aliança maravilhosa para os seus filhos. E eu falei muito sobre ela aqui nesta noite. Não perca esse privilégio. Não deixe passar o tempo de aproveitar este relacionamento superior com Deus por meio de Cristo Jesus, que nos é oferecido através desta nova aliança.